No auge do compromisso e da lealdade, Marco foi brutalmente traído. O choque de encontrar sua esposa envolvida com outros homens o devastou, despertando dentro dele uma chama intensa de vingança. Determinado a fazer justiça, ele traçou um plano meticuloso que não visava apenas sua esposa, mas também todos os cúmplices dessa traição, preparando uma revanche inesquecível. Descobri que minha esposa me traía com 3 homens ao mesmo tempo e que, por mais de uma década, fui enganado como um tolo. Consegui me vingar dela e hoje sou um homem muito rico. Enquanto realizava uma pesquisa em um restaurante para encontrar um cliente, acabei avistando minha ex-esposa, Susan, sentada ao lado de um homem de meia idade, ligeiramente acima do peso. Ele já fora mais atlético, mas o tempo e os excessos haviam cobrado seu preço. Susan, por outro lado, estava deslumbrante, enquanto seu acompanhante ostentava sua riqueza. Ao ver ela, memórias me atingiram como uma onda, trazendo de volta emoções intensas, mesmo após 3 anos do nosso divórcio. Do lado de fora do restaurante, percebi que ela havia alcançado o que sempre desejou. No entanto, como você verá, não era eu quem estava ao lado dela agora. Meus problemas começaram quando precisei viajar para Albany para uma reunião com um cliente. Para evitar uma viagem cansativa de volta, decidi pernoitar. No entanto, 1 hora após a partida, recebi uma ligação informando que o voo do cliente havia enfrentado dificuldades, mas ele estava bem e precisaríamos remarcar. Diante da mudança de planos, optei por retornar para casa e preparar um jantar romântico para surpreender minha esposa. Mas, ao me aproximar da residência, 3 veículos desconhecidos estacionados na entrada chamaram minha atenção. Com o coração acelerado, entrei na casa, torcendo para que minha intuição estivesse errada. Porém, o que encontrei destruiu qualquer esperança. Roupas espalhadas pelo chão da sala indicavam que algo estava muito errado. Um som vindo do andar de cima fez meu estômago revirar. Não era um pedido de ajuda, mas algo completamente diferente. Naquele instante, senti minha alma se despedaçar. Eu precisava entender exatamente o que estava acontecendo. Subindo as escadas cautelosamente, ouvi sons que não deixavam dúvidas. Espiei pelo vão da porta e vi 3 homens desconhecidos no quarto. Um deles era Jeff Davis, o chefe de minha esposa. Eles a tratavam como um mero objeto de prazer. Permaneci escondido e decidi registrar tudo. Peguei meu celular e comecei a gravar, reunindo provas para meu advogado. A gravação durou apenas de 5 a 10 minutos. Era o máximo que eu conseguia suportar. Alguns talvez achassem a cena excitante, mas para mim foi devastador. O que vi me consumiu por dentro. Senti-me traído, humilhado e profundamente ferido ao perceber que minha esposa se transformara em um simples brinquedo nas mãos deles. Para outros homens, talvez fosse uma cena difícil de suportar, mas para mim era insuportável. Desci as escadas tentando me acalmar e pensar com clareza. Fui até meu escritório, abri o cofre e retirei minha arma, desativando a trava de segurança. Nunca fui uma pessoa violenta. Mas a raiva que me dominava fazia com que a ideia de disparar algumas balas parecesse tentadora, caso alguém fizesse algo estúpido. Depois, fui até a sala de estar e recolhi todas as chaves e carteiras que os homens haviam deixado espalhadas pelo chão. Saí da casa e esvaziei os pneus de todos os carros estacionados ali, incluindo o de Susan. Ao voltar para dentro, um sorriso se formou no meu rosto. Um sorriso tão largo que deixaria até o gato de Cheshire com inveja. Comecei a planejar algo meticuloso e sabia que tudo sairia conforme esperado. Sabia que Susan pegaria o celular dela em algum momento e notei que o aparelho estava na mesa de cabeceira do quarto. Enquanto continuava gravando o vídeo, preparei minha câmera e me escondi atrás das escadas. Em seguida, liguei para o celular dela. O telefone tocou várias vezes antes de cair na caixa postal. Ela sabia que eu normalmente ligaria naquele horário, então insisti, discando novamente a cada 2 minutos, até que finalmente ela atendeu. Ela deve ter mandado os outros ficarem em silêncio, pois o ambiente ficou tão quieto que dava para ouvir um alfinete cair. "Oi, Bob, meu amor. Como está a viagem?", disse ela com a voz ofegante. No fundo, ouvi risadas abafadas dos homens que estavam no quarto. "Parece que você está sem fôlego, está tudo bem?", perguntei, fingindo ingenuidade. "Sim, tive que subir correndo as escadas para atender o celular", respondeu rapidamente, tentando disfarçar. "Meu cliente cancelou a reunião, então estarei em casa em alguns minutos. Pensei em sairmos para jantar."
"O que acha?" Perguntei com uma voz tranquila, embora por dentro eu estivesse fervendo de raiva. Ela hesitou por um instante. "Você está voltando agora?" perguntou, visivelmente nervosa. "Ótimo, só preciso me arrumar. Te vejo daqui a pouco", disse apressadamente e desligou antes que eu pudesse responder. Ela sabia exatamente o que aconteceria em questão de minutos. E, como esperado, logo vi 4 pessoas completamente nuas descendo apressadas as escadas. Os homens se vestiram às pressas, e Susan tentou organizar suas roupas o mais rápido possível. Assim que ficaram prontos, todos correram para a porta ao mesmo tempo. Ela colocou um casaco e sapatos rapidamente e seguiu até a entrada, espiando para fora enquanto esperava que eles partissem antes da minha chegada. Se não estivesse tão preocupada em se livrar deles, teria notado o meu carro estacionado bem em frente à casa. Os homens gritavam algo para ela enquanto se afastavam, e Susan saiu para o alpendre, tentando entender o que diziam. Foi nesse exato momento que bati a porta da frente com força e a tranquei. Minha esposa virou-se assustada e, ao ver meu rosto, percebeu o que havia acontecido. Tentou olhar pela janela lateral e falar, mas já era tarde demais, de um advogado. "Você não é mais nada para mim." Os outros homens observavam tudo em silêncio, sem ousar se aproximar. A porta da minha casa continuava fechada, e eu permaneci no alpendre, encarando Susan com um olhar frio e impassível. Ela ainda tentava encontrar uma forma de se justificar, mas sua voz vacilava diante da minha expressão impenetrável. A polícia permaneceu ali por alguns minutos, assegurando que tudo ficasse sob controle. Um dos oficiais voltou a perguntar se eu queria prestar alguma queixa, mas reforcei que apenas desejava que Susan e seus cúmplices saíssem da minha propriedade. Eles a informaram de que ela não poderia voltar para casa naquela noite e que, caso o tentasse, poderiam considerá-la uma invasora. O táxi chegou e, um a um, os homens entraram, visivelmente desconfortáveis. Susan foi a última a subir no veículo. Antes de entrar, olhou para trás uma última vez, talvez esperando alguma reação minha, algum resquício de compaixão. Mas tudo o que encontrou foi indiferença. Assim que o carro se afastou, entrei em casa e fechei a porta com firmeza. Eu sabia que minha vida jamais seria a mesma, mas uma coisa era certa. Aquela era a última vez que Susan cruzava aquela porta. Após aquele comentário de Ted, entrei em casa e tranquei a porta, deixando tudo lá fora. Susan correu de volta para o grupo, chorando, e Jeff tentou abraçá-la, mas ela o empurrou. De forma estranha, isso me deu uma leve sensação de alívio. No entanto, meu bom humor desapareceu assim que entrei no meu quarto. O cheiro de sexo estava impregnado no ambiente, e aquilo me deixou furioso. Comecei a destruir tudo ao meu redor. Peguei o colchão e joguei no gramado. Fui até a garagem, peguei minha caixa de ferramentas e comecei a desmontar a cama, jogando as peças no gramado junto com o colchão. Voltei ao quarto e peguei o celular de Susan do chão. Revisei a lista de contatos e as mensagens. Claro, encontrei e-mails sujos, fotos e até vídeos de caras que eu nunca tinha visto. Pelo visto, ela os conhecia muito bem. Fui procurar sacos de lixo para colocar todas as roupas dela. E ao fazer isso, comecei a rir de mim mesmo. Sempre fui tão atencioso. Mas esses dias haviam terminado. Peguei todas as caixas do nosso quarto e as levei para baixo, espalhando o conteúdo no gramado, separando as pilhas. Depois, tratei das coisas extras dela no quarto de hóspedes. Foi aí que encontrei algo inesperado. Ao mover as gavetas do armário do quarto de hóspedes para o gramado, a última gaveta estava presa e não abria completamente. Não estava com paciência, então forcei e ouvi o plástico quebrando. Retirei a gaveta e, ao abri-la lentamente, vi o que estava impedindo a gaveta de fechar. 7 ou 8 DVDs. Quebrei um dos estojos, mas os discos estavam intactos. Meu coração afundou ao ver aquilo. Não achei que pudesse me sentir pior. Mas, à medida que descia as escadas, meu olhar caiu nos títulos dos discos e meu humor ficou ainda pior. Quando cheguei na sala de estar, organizei os DVDs nas prateleiras para uma inspeção mais detalhada. O primeiro que encontrei mostrava Susan e sua amiga próxima, Sarah, na casa de Sarah. Eu tinha assumido que Susan ajudava com encontros em Avon, às terças e quintas, mas descobri que elas estavam envolvidas em encontros íntimos com vários homens por horas a fio. Ver aquilo fez as lágrimas brotarem nos meus olhos.
Porém, os 2 últimos discos chamaram mais a minha atenção. O primeiro mostrava Susan interagindo com seu instrutor. Ela usava tênis durante as aulas que eu pagava com todo cuidado, e ela frequentava essas sessões todos os sábados, voltando para casa muito cansada para a intimidade naquela noite. O segundo disco revelava a participação de Susan em um ato sexual no trabalho. Na mesa da sala de reuniões, ao lado de Jeff, seu chefe, e Bill Evans, um superior de Jeff, uma figura importante na comunidade, que frequentemente aparecia nas notícias em diversos eventos. Ver minha esposa sendo explorada por ele me deixou completamente arrasado. Peguei um grande envelope, coloquei um CD-ROM e uma fita cassete com as filmagens que eu havia gravado antes. Meu plano era entregar esse envelope ao meu advogado e amigo de longa data, Ted, em quem eu confiava completamente. Nada mais importava naquele momento. Então meu foco se virou para o computador de Susan na escrivaninha. Com um simples toque na tecla de espaço, o computador voltou a funcionar. Comecei a duplicar cuidadosamente cada arquivo, e-mails, fotos e vídeos em um drive externo. Um processo que levou quase 1 hora. Quando terminei, comecei a examinar o conteúdo do computador de minha esposa. Encontrei vídeos mostrando atos íntimos semelhantes aos dos CDs, além de imagens destinadas a sites adultos. Explorei seus e-mails dos últimos meses e encontrei correspondências que ela havia escondido cuidadosamente, disfarçadas em nomes de arquivos inocentes. Entre elas, estavam mensagens trocadas com Jeff e outros homens, além de uma correspondência recente com Sarah, ocorrida apenas 1 semana antes. Ao ler um e-mail específico, senti como se um choque passasse por mim. Fui em direção à minha arma, mas decidi que não era necessário tomar medidas tão extremas. Eu precisava manter o foco. Em um e-mail enviado para Sarah, Susan falava com uma sinceridade que me feriu profundamente. Sarah questionava por que Susan ainda estava comigo, ao invés de aproveitar a vida de solteira, e implorava para que Susan descrevesse as qualidades ideais que ela procurava em um futuro marido. A resposta de Susan foi clara: Sarah, não quero mais nada com ele. Bob é tão leal quanto é burro. Sinto que é só uma questão de tempo até ele descobrir sobre meu estilo de vida secreto. Ele não é completamente burro, é só que o amor é cego. Ele tem engordado um pouco ultimamente, e sua barriga está maior a cada dia. Às vezes é difícil sentir atração por ele, especialmente quando o comparo aos outros caras que temos. Também detesto barbas e bigodes, o que o faz parecer, sei lá, meio nojento, eu acho. Eu realmente a amei um dia, mas os últimos anos foram intensos demais para simplesmente deixá-la ir. O melhor amigo dela é advogado, e se ele se envolver, pode causar muitos problemas. Jeff e Bill, do trabalho, estão dando sinais de promoções e aumentos, inclusive um aumento nas calças dela. Ela riu. Eu também quero pelo menos uma casa e um carro. Se eu fizer tudo direito, posso conseguir uma pensão alimentícia todo mês. Além disso, estou animada para nossa festa na terça-feira. Deveria estar lá, se eu ainda conseguir andar depois da lesão no tênis. Ela riu. Deus, Tony, você é uma máquina. Garanta que eu recebo o vídeo da última quinta-feira. Foi a primeira vez que estive com tantos caras ao mesmo tempo. Quanto ao homem dos meus sonhos, quero que ele seja rico, leal, fácil de controlar e burro. Ele tem que me bajular sempre que eu quiser. Beijar minha bunda e ainda perguntar em qual nádega. Ela riu. Não me importo com o departamento de quarto, desde que não envolva dinheiro. Ela riu de novo. Eu consigo tudo o que preciso fora de casa. Às vezes parece até fácil demais. Droga. Bob está em casa agora, preciso ir. Vejo você na terça-feira, me ligue, amiga. Eu li essa carta tantas vezes que quase poderia decorá-la. As palavras nojentas e o que aconteceu nos últimos anos realmente me machucaram mais do que as palavras podem expressar. Será que ela realmente se sentia assim em relação a mim? Eu estava tão cego pelo amor que ela me traiu por mais de 2 anos. Imediatamente depois de ler, tomei 3 copos de whisky e fui para a cama, adormecendo rapidamente. Acordei cedo. Liguei para o trabalho, pois realmente não havia dormido bem, e passei a maior parte da noite virando de um lado para o outro. Liguei para o trabalho para avisar que estava doente. Depois, liguei para meu melhor amigo, Ted Worth. Ele foi meu amigo primeiro, mas também era meu advogado em muitas questões. Mary atendeu o telefone. Ela era a secretária de Ted.
e eu a conhecia quase tanto quanto ele. Naquela manhã, pedi uma reunião urgente, e ela me disse que ele estaria no tribunal o dia todo. Pedi para que ela dissesse a Ted para me encontrar no escritório dele em 1 hora. Se ele incomodasse com algo, mencione o nome de Tommy Brown. Isso deve chamar sua atenção. Vejo você em 1 hora. Disse a ela e desliguei antes que pudesse responder. Comecei a me vestir e então meu celular tocou. Olhei para o número, pois não queria falar com Susan de jeito nenhum. Era um número desconhecido. Então atendi o telefone, achando que poderia ser Ted retornando de algum lugar. Alô, Sr. Thomas, aqui é Bill Evans, do escritório da Susan. Se possível, gostaria de conversar com você sobre os problemas que ocorreram ontem à noite em sua residência, se achar conveniente. Gostaria de me reunir com você hoje em meu escritório para esclarecer a situação para todos os envolvidos. Não estava certo se ele sabia que eu tinha um vídeo dele com minha esposa no ambiente de trabalho, mas sabia que ele estava preocupado com 2 grandes clientes de Jeff Davis. Além de minha esposa, Jeff era importante para ele, e eu acreditava que ele não queria perder esses valiosos funcionários. Também sabia que ele se preocupava com a publicidade negativa que isso poderia causar para sua empresa e para ele pessoalmente. Sr. Evans, tenho uma reunião importante esta manhã, mas prometo ligar de volta neste número antes do meio-dia para agendarmos algo para hoje. Tranquilizei-o, respondendo de maneira calma, como se estivesse tentando convencê-lo. Ele teria uma grande surpresa. Ao sair de casa, ainda podia ver o que parecia uma venda de garagem muito estranha, com a cama quebrada e todas as roupas de Susan ainda ali. Um dos meus vizinhos mais velhos me acenou discretamente, com uma expressão engraçada no rosto. Eu sabia que isso seria manchete na segunda-feira, como costumam dizer no jornalismo. Eu morava em um subúrbio, então fui até o centro da cidade e comi algo rapidamente, engolindo a comida e indo direto para o escritório de Ted. Mary preparou uma xícara de café para mim, com muito creme e sem açúcar. Realmente nos conhecíamos há bastante tempo. Santo Bob, não sei o que você tem para o Ted, mas mencionei o nome que você me disse e ele mandou cancelar todos os compromissos de hoje. Você pode usar 1 mês de folga se quiser, mas me diga quem é Tommy Brown. Ela acrescentou, brincando. Você vai ter que perguntar ao Ted, aliás, onde ele está? Perguntei. Ele disse que estaria aqui imediatamente. Precisava reagendar sua reunião com o juiz para a audiência de hoje, respondeu Mary. Justo nesse momento, Ted entrou pela porta. Santo Bob e Tommy Brown, você deve estar em apuros por mencionar esse nome para mim. Entre no escritório e vamos conversar. Mary, não me conecte com ninguém agora, disse Ted, muito rapidamente. Peguei meu café e ele fechou a porta para que pudéssemos conversar. Contou-lhe sobre os eventos da noite anterior e o que descobri sobre o novo estilo de vida de Susan. Então entreguei a ele um envelope com as coisas que havia coletado. Finalmente ele falou, ouviu minha história sem me interromper e pude ver as engrenagens jurídicas girando em sua cabeça enquanto ele lembrava dos eventos da noite anterior. Eu também contei a ele sobre o pedido de Bill Evans para uma reunião hoje. Bem, Bob, como dizem, primeiro as coisas em primeiro lugar. Conheço você há bastante tempo e sei que está arrasado. Mas preciso perguntar, existe alguma chance de você e Susan conseguirem se reconciliar? Ele me perguntou, Ted, se estivermos falando sobre Kate, sua esposa, e você visse esses vídeos e lesse os e-mails, você a deixaria ir em um piscar de olhos. Eu quero o divórcio, mas também quero causar grandes danos. Não vou ficar quieto à noite, admiti a ele, com raiva na voz. Ok, primeiro vamos processar Tony no Ace Tennis Club. Não podemos mexer com Sarah, pois ela é só uma amiga de Susan que joga tênis com ela. A empresa de Susan é uma questão completamente diferente. Em segundo lugar, pretendo processar os 2 clientes que estavam em sua casa, bem como suas empresas. Também vamos atrás de Jeff Davis, Bill Evans e companhia, ele disse. Isso pode piorar antes de melhorar, Bob. Ele me avisou. Não me importo. Mesmo que eu tenha que ficar na rua e lutar com meus punhos, vou fazer essas pessoas pagarem por me prejudicarem por causa de Susan. Disse a ele, ainda com raiva na voz. Ok, Bob. Me conte novamente o que Bill Evans queria. E vamos partir daí, disse Ted. Discutimos várias opções diferentes. E eu gostei mais da última.
Um ataque frontal à empresa de Susan parecia ser o melhor. Eu tinha um trunfo com imagens de vídeo de Davis, Evans e Susan em sua sala de reuniões. Ted me disse que, como os chefes de Susan, eles controlavam sua posição, e isso poderia resultar em uma longa pena de prisão. Gostei do que ouvi. Ted também sugeriu que, assim que Bill Evans soubesse o que tínhamos contra ele, sua postura mudaria e eles me ofereciam dinheiro. Eu disse a ele que, se fosse mais de 2 milhões, ele poderia beijar minha bunda. Espero que seja 5 milhões. Já vi suas taxas legais antes, disse a ele, rindo. Venha hoje à noite às 19 horas. E Kate vai preparar um delicioso jantar para nós dois. Acho que você poderia usar uma pausa, ele exigiu. Liguei de volta para Bill Evans e marquei um horário para as 14 horas. Logo depois, Mary colocou a cabeça na porta do escritório. Ted, estão te chamando online, ela disse. Mary, eu disse que não quero ligações. Ele respondeu, ficando realmente bravo. Desculpe, Ted, mas é a Susan. Ela quer falar com você e achei que você gostaria de atender. Continuou Mary. Desculpe, Mary, vai ser um dia longo e está apenas começando, ele disse. Ela sabe que o Bob está aqui? Ele perguntou. Não que eu saiba, Ted. Ela respondeu. Diga a ela que vou falar com ela em 1 minuto. Ele disse mais suavemente enquanto Mary saía. Corri rapidamente até a área da recepção, apostando que ela já tinha descoberto que seu celular, computador e todos os DVDs haviam sumido. Eu imaginava que ela ficaria furiosa ao perceber que eu havia jogado todas as suas coisas no jardim da frente, junto com nossa cama. Nossa, você realmente teve uma noite agitada, disse ele, pedindo para que eu não interrompesse a conversa. Como seu advogado, ele queria esclarecer algumas coisas primeiro. Ele começou a pressionar a conexão e então pude ouvir uma conversa de um lado, embora não conseguisse entender totalmente o que ela estava dizendo para Ted. Oi, Susan. É o Ted. Sim, eu já conversei com ele. Bob é um bom cara e meu amigo. Achei que você, de todas as pessoas, seria a que protegeria as costas dele e não o trairia dessa forma, sem desculpas. Susan, não estou no clima. Sim, vou defender Vótlo. Ele tem argumentos bem fortes. Isso não vai ser fácil, certo? Vou conversar com ele. Mas você destruiu um homem que sempre foi leal a você e que te amava profundamente. Acho que ele não está nem aí para o que você pensa. Meu melhor conselho é conseguir um bom advogado, porque vai precisar de um. Sim, Bill Evans marcou um horário para as 14, embora eu não ache que você devesse ir. Escute, Susan. Se você aparecer sequer na porta do escritório e ficar espiando através do vidro, eu vou pedir para o Bob sair, e aí a situação vai ficar muito pior para você. Melhor esperar e se controlar. Eu sei que ele colocou suas coisas no gramado. Mas assim como você convidou estranhos para o seu quarto, ele também tem o direito de jogar suas coisas para fora de casa, no gramado da frente. Francamente, estou surpreso de ele não ter atirado em alguém ontem à noite. Claro, ele estava armado, mas só para autodefesa. Lembre-se, ele pensou que você estava sendo agressiva. Isso foi registrado no boletim de ocorrência. Não sei, mas se fosse minha Kate, eu já estaria na cadeia. Acho que ele estava com a cabeça quente, mas conseguiu se controlar, dadas as circunstâncias. Quanto ao seu celular, computador e outras coisas que não estavam na casa esta manhã, você vai precisar perguntar ao outro dono da casa. Talvez ele tenha deixado tudo no gramado junto com suas roupas e alguém tenha pegado. Eu realmente não posso afirmar nada. Eu já finalizei toda a documentação do fechamento da casa e, legalmente, vocês dois têm os mesmos direitos sobre a propriedade. Como cada um vai exercer esses direitos, isso depende de vocês. Ok, vou falar com ele agora. Eu recomendaria que você ficasse lá e deixasse o Bob morar na casa até tudo se resolver. Não acho seguro você dividir a casa com ele agora. Agora escute, Susan. Eu realmente queria te dar um soco no rosto, então não insista. Fique com a Sarah e me avise quando seu advogado puder me ligar. Por favor. Suas lágrimas não vão te ajudar nesse momento, Susan. Além de ser o advogado dele, sou amigo dele. E suas lágrimas não farão diferença para mim. Eu posso ser implacável quando quero. Sinto muito, mas você vai conhecer um lado meu que só meus inimigos e aqueles que me prejudicam conhecem. Você não vai gostar. Agora se afaste dele e não saia do seu escritório. Ele não quer nada com você. Adeus.
Ted desligou e me olhou. Acho que você ouviu a maior parte da conversa, ele disse tristemente. Sim. Só queria poder vê-la cara a cara e dizer como realmente me sinto. Mas não acho que quero passar pela dor de vê-la novamente, pelo menos não agora, admiti ao meu amigo. Vou te dizer o que Bob vai fazer por mim, ele disse, mudando instantaneamente de humor, ficando mais positivo e otimista. Pegue esses vídeos para mim. Ted me pediu para tirar do envelope a fita da noite anterior, a gravação de Tony no clube de tênis e a gravação de Susan com o Sr. Davis e o Sr. Evans em seu escritório. Eu entreguei os vídeos a ele e ele me pediu para convidar Mary para almoçar comigo. Olhei para ele, sem entender, e ele imediatamente respondeu da mesma forma. Acho que seria melhor se eu assistisse a eles pessoalmente, para não te atrapalhar antes da nossa reunião às 2. Não acho que ver esse material vai te fazer bem agora, e não quero que você fique irritado antes de encontrarmos com Bevas. Eu sabia que ele estava certo e agradeci, dizendo a Mary as boas notícias. Ela me disse para levá-la a um restaurante caro se Ted pagasse. Eu ri e ambos saímos do prédio. Mary foi uma ótima companhia para o jantar e me fez esquecer de todos os meus problemas por 1 hora. Quando voltamos, ouvi Ted gritar enquanto entrávamos no escritório. Entramos e ele estava de ótimo humor, fazendo uma dança de comemoração na sua mesa. Essa gravação está ótima, Bob. Não acredito nisso, ele disse. Eu fiz uma expressão engraçada e triste, e acho que, finalmente, ele entendeu por quê. Bob, sinto muito. Realmente não celebrei esses vídeos porque sei que a situação com a Susan está me machucando. Só estava empolgado com o que acabei de descobrir, ele admitiu. Bob, venha aqui. Preciso que você olhe isso para mim, Ted me pediu, enquanto seguia suas instruções e ficava bem atrás dele, para que eu pudesse ver por cima do seu ombro. Você assistiu? Toda a gravação que Tony fez no clube de tênis com ele? Me perguntou se eu havia assistido. Não só vi algumas delas na noite passada, como tentei assistir a todas as imagens sem vomitar ou sair para matar alguém. Eu disse sinceramente, bem, tem uma surpresa para você. Antes de Tony e Sue terminarem, eles começaram a se envolver em uma pequena confusão no vestiário masculino do clube de tênis. Não estou te contando isso para te deixar irritado ou triste, mas por causa desse homem aqui, Ted me disse, apontando para a tela do seu computador. A pessoa para quem ele estava apontando era um homem mais velho, envolto em uma toalha. Ele tinha cabelos grisalhos e longos, além de um bigode, mais ou menos como o de um monge. Você o reconhece? Ele me perguntou. Não faço ideia de quem seja esse cara, mas imagino que você saiba, respondi astutamente. Bob, isso é para nossa reunião de hoje no clube de tênis, às 16 horas, ele me disse. Ted estava animado e logo me contou o motivo, sorrindo ao compartilhar o plano. Além de ser meu amigo, Ted era um excelente advogado. Fiquei aliviado por tê-lo, ao meu lado dessa vez. Saímos do escritório dele e fomos para o centro, para nossa reunião com Bill Evans, marcada para as 14 horas. Levamos o DVD portátil, algumas fotos que havíamos impresso antes de sair e alguns envelopes com documentos legais. Entramos no prédio e fomos direto para o escritório de Bill, no último andar. O escritório de Sue ficava no andar abaixo. Esperamos na recepção até sermos chamados para o escritório de Bill. Antes de entrar, senti que alguém estava me observando. Olhei pelo corredor e vi uma mulher desaparecer ao virar a esquina. Quando ela me viu olhando para ela, tentei adivinhar quem poderia ser. Fiquei aliviado por não ter que lidar com ela naquele dia. Entramos juntos no escritório de Bill, que estava decorado com móveis caros e em cada parede havia placas, prêmios ou fotos, com pessoas famosas, incluindo uma com Bill Evans. Ele tinha um escritório imponente, e a primeira coisa que me veio à mente foi se ele já havia levado Sue para aquele local. Com esse pensamento, comecei a desgostar do Sr. Evans mais do que nunca. Apresentei Ted e comecei a falar. Olá, Sr. Evans. Este é meu amigo TWF. E ele estará na reunião que você marcou para hoje, disse a Bill, enquanto todos apertávamos as mãos. Esta seria uma pequena reunião a portas fechadas entre você e eu, perguntou o Sr. Evans. Bem, pensei em levar Ted comigo. O que você disser para mim, pode dizer a ele, eu disse. Não levantei isso para discussão. Então ele aceitou a presença de Ted e começou a falar diretamente comigo, ignorando Ted. Um sorriso de Ted apareceu, e eu sabia que isso aconteceria. Mas deixei o Sr. Evans falar primeiro, antes de diminuir o entusiasmo dele.
Bob. Posso te chamar de Bob? Bill me perguntou. Sem problemas, respondi. Na verdade, achei que seria bom ter o Jeff Davis aqui também. Não sei se é possível, mas isso se aplica a ele também. Falei para o Sr. Evans. Ele pensou por um momento, apertou o botão do interfone e disse: Julie, chame o Jeff. Preciso dele aqui no meu escritório agora. Diga a ele para parar o que está fazendo e vir imediatamente. Ele desligou o interfone e disse: Ok, o Jeff estará aqui a qualquer momento. Enquanto isso, quero dizer o quanto lamento pelos problemas que o Jeff e a Sue causaram na sua vida. Sei que a noite passada deve ter sido terrível, mas se trabalharmos juntos nisso, talvez possamos ajudar todos os envolvidos, disse Bill, otimista. O que você quer dizer com isso, senhor? Evans? Perguntei, aguardando a chegada de Jeff. Eu realmente gosto da sua esposa, Sue. Bill começou a falar, mas foi interrompido quando Jeff entrou pela porta. Ele parou no meio do caminho, parecia que ia virar e sair. Mas Bill ordenou: Sente-se. Jeff se sentou relutante, sem olhar para mim. Bob, eu só queria dizer que realmente gosto da Sue, quase como uma filha. Ele começou a falar, mas foi interrompido por Ted. Você está dizendo que gosta de incesto, Sr. Evans? Ted perguntou, pegando todos de surpresa. Eu ri por dentro, porque sabia que o comentário de Ted se referia a algo ainda mais sério. O que você quer dizer com gostar de incesto? O que isso significa? Ted perguntou, com indignação. Bem, deixe-me mostrar como dizem. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, disse Ted, colocando o DVD player sobre a mesa de Bill. Essas são capturas do vídeo que você verá em 1 minuto. Ted entregou as fotos para Jeff, não para Bill. Os olhos de Jeff se arregalaram, e ele passou as fotos lentamente para Bill. As imagens mostravam Bill e Jeff, ambos com minha esposa, e não havia dúvida sobre quem estava nas fotos ou o que estavam fazendo. Até acho que Bill reconheceu sua própria mesa de reunião, onde ele e Sue costumavam se encontrar. Jeff, você vai me dizer que foi estúpido o suficiente para gravar isso em vídeo e até distribuir cópias? Bill perguntou. Pudesse ver por cima do seu ombro. Você assistiu? Toda a gravação que Tony fez no clube de tênis com ele me perguntou se eu havia assistido. Não só vi algumas delas na noite passada, como tentei assistir a todas as imagens sem vomitar ou sair para matar alguém. Eu disse sinceramente, bem, tenho uma surpresa para você. Antes de Tony e Sue terminarem, eles começaram a se envolver em uma pequena confusão no vestiário masculino do clube de tênis. Não estou te contando isso para te deixar irritado ou triste, mas por causa desse homem aqui, Ted me disse, apontando para a tela do seu computador. A pessoa para quem ele estava apontando era um homem mais velho, envolto em uma toalha. Ele tinha cabelos grisalhos e longos, além de um bigode, mais ou menos como o de um monge. Você o reconhece? Ele me perguntou. Não faço ideia de quem seja esse cara, mas imagino que você saiba, respondi astutamente. Bob, isso é para a nossa reunião de hoje no clube de tênis. Às 16 horas, ele me disse. Ted estava animado e logo me contou o motivo, sorrindo ao compartilhar o plano. Além de ser meu amigo, Ted era um excelente advogado. Fiquei aliviado por tê-lo ao meu lado dessa vez. Saímos do escritório dele e fomos para o centro, para nossa reunião com Bill Evans, marcada para as 14 horas. Levamos o DVD portátil, algumas fotos que havíamos impresso antes de sair e alguns envelopes com documentos legais. Entramos no prédio e fomos direto para o escritório de Bill, no último andar. O escritório de Sue ficava no andar abaixo. Esperamos na recepção até sermos chamados para o escritório de Bill. Antes de entrar, senti que alguém estava me observando. Olhei pelo corredor e vi uma mulher desaparecer ao virar a esquina. Quando ela me viu olhando para ela, tentei adivinhar quem poderia ser. Fiquei aliviado por não ter que lidar com ela naquele dia. Entramos juntos no escritório de Bill, que estava decorado com móveis caros, e em cada parede havia placas, prêmios ou fotos com pessoas famosas, incluindo uma com Bill Evans. Ele tinha um escritório imponente, e a primeira coisa que me veio à mente foi se ele já havia levado Sue para aquele local. Com esse pensamento, comecei a desgostar do Sr. Evans mais do que nunca. Apresentei Ted e comecei a falar. Olá, Sr. Evans. Este é meu amigo Ted W.F. E ele estará na reunião que você marcou para hoje, disse a Bill, enquanto todos apertávamos as mãos.
Esta seria uma pequena reunião a portas fechadas entre você e eu, perguntou o Sr. Evans. Bem, pensei em levar Ted comigo. O que você disser para mim, pode dizer a ele, eu disse. Não levantei isso para discussão. Então ele aceitou a presença de Ted e começou a falar diretamente comigo, ignorando Ted. Um sorriso de Ted apareceu. Eu sabia que isso aconteceria, mas deixei o Sr. Evans falar primeiro, antes de diminuir o entusiasmo dele. Bob, posso te chamar de Bob? Bill me perguntou. Sem problemas, respondi. Na verdade, achei que seria bom ter o Jeff Davis aqui também. Não sei se é possível, mas isso se aplica a ele também. Falei para o Sr. Evans. Ele pensou por um momento, apertou o botão do interfone e disse: Julie, chame o Jeff. Preciso dele aqui no meu escritório agora. Diga a ele para parar o que está fazendo e vir imediatamente. Ele desligou o interfone e disse: Ok, o Jeff estará aqui a qualquer momento. Enquanto isso, quero dizer o quanto lamento pelos problemas que o Jeff e a Sue causaram na sua vida. Sei que a noite passada deve ter sido terrível, mas se trabalharmos juntos nisso, talvez possamos ajudar todos os envolvidos, disse Bill, otimista. O que você quer dizer com isso, Sr. Evans? Perguntei, aguardando a chegada de Jeff. Eu realmente gosto da sua esposa, Sue. Bill começou a falar, mas foi interrompido quando Jeff entrou pela porta. Ele parou no meio do caminho, parecia que ia virar e sair, mas Bill ordenou: Sente-se. Jeff se sentou relutante, sem olhar para mim. Bob, eu só queria dizer que realmente gosto da Sue, quase como uma filha. Ele começou a falar, mas foi interrompido por Ted. Você está dizendo que gosta de incesto, Sr. Evans? Ted perguntou, pegando todos de surpresa. Eu ri por dentro, porque sabia que o comentário de Ted se referia a algo ainda mais sério. O que você quer dizer com gostar de incesto? O que isso significa? Ted perguntou, com indignação. Bem, deixe-me mostrar como dizem. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, disse Ted, colocando o DVD player sobre a mesa de Bill. Essas são capturas do vídeo que você verá em 1 minuto. Ted entregou as fotos para Jeff, não para Bill. Os olhos de Jeff se arregalaram e ele passou as fotos lentamente para Bill. As imagens mostravam Bill e Jeff, ambos com minha esposa, e não havia dúvida sobre quem estava nas fotos ou o que estavam fazendo. Até acho que Bill reconheceu sua própria mesa de reunião, onde ele e Sue costumavam se encontrar. Jeff, você vai me dizer que foi estúpido o suficiente para gravar isso em vídeo e até distribuir cópias? Bill perguntou, quase sem palavras. Estava claro que Jeff não tinha resposta naquele momento e estava completamente sem palavras. Bem, Sr. Evans, é assim que as coisas vão acontecer. E só para esclarecer, sou o advogado do Bob e também seu amigo. Então deixe-me dizer o que queremos e como queremos que você lide com isso, disse Ted para a audiência. Com uma postura aberta, aproveitei cada minuto disso. Swan vai ter o emprego. Ponto final. Bob acredita que ela realmente precisa de uma oportunidade. E tem um bom relacionamento com todos aqui, disse ele a Bill, dando-lhe um pequeno sorriso. Em segundo lugar, o Sr. Davis não é mais bem-vindo aqui, ponto final. Swan fica, e esse sujeito sai, disse Ted, apontando para o surpreso Jeff. Em terceiro lugar, queremos que nos façam uma proposta financeira que não subestime nossa inteligência. Só vamos considerar sua primeira oferta. E daremos uma resposta. Seja sim ou não. Em até 5 dias úteis. Planejamos levar o caso ao tribunal no final de 2 meses. Ou talvez até antes, se necessário, continuou Ted. Antes que pudessem dizer algo, Ted apertou o play e virou a tela para Bill, para que ele pudesse ver. O vídeo mostrava os 2 homens, provavelmente com minha esposa, várias vezes na sala de conferências. Jeff não precisava assistir, já que foi ele quem fez a gravação. Mas Bill assistia. Boquiaberto, eu podia ver sua mente trabalhando a todo vapor, tentando pensar em como salvar seu negócio, sua reputação, sua vida familiar e, o mais importante, o seu dinheiro. Sabia que algo ia acontecer em breve. Ted falou: quando esses senhores saírem, vamos ter uma conversa muito séria sobre o futuro do seu emprego aqui. Vou falar com meu advogado e ver se conseguimos chegar a um valor que te satisfaça um pouco. Vocês 2 sabem que isso pode ser muito ruim para os negócios se isso sair antes de minha proposta ser considerada. Bill pensou em voz alta. Não se preocupe, Sr. Evans. Vamos manter o seu segredo até vermos sua proposta de verdade.
Contudo, não seria rápido em demitir o Sr. Davis. Ele pode ter algumas cópias extras da gravação e usá-las a seu favor. Você e o Sr. Davis podem discutir isso entre vocês. Além disso, se envolver-se em relações íntimas com um funcionário pode ter consequências legais, incluindo prisão, e pode prejudicar sua carreira, alertou Ted enquanto pegávamos os DVDs e as fotos que havíamos mostrado. Saímos da sala e deixamos Bill e Jeff prestes a ter uma conversa direta. Eu estava para perguntar algo a Ted, mas ele me pediu para ficar quieto até sairmos. Não percebi que minha esposa estava espiando ao redor da esquina tentando ouvir nossa conversa, mas Ted viu. A última coisa que ouvi foi Bill gritando pelo interfone: "Julie, traga Sue Thomas aqui imediatamente." Sorri, pois sabia que a reunião seria interessante. Bill logo descobriria que encontrei o DVD em nossa casa. Quando chegamos lá fora, perguntei a Ted por que ele havia dado uma saída a Jeff. Ted explicou que seria mais eficaz se cada um agisse de forma independente em vez de se unirem, pois assim, se Bill nos fizesse uma proposta baixa, poderíamos manipular a situação, jogando um contra o outro. Ele também comentou sobre o fato de que Jeff e Bill têm famílias e frequentam a igreja. Embora isso não seja visível nas filmagens que estão fazendo, e que eles não queriam colocar suas famílias em risco. Quando saímos do prédio, percebi que aquele seria agora o local onde minha esposa me traiu, ao invés de ser o lugar onde ela se orgulhava de trabalhar. Esse pensamento me deixou triste, mas Ted me trouxe de volta à realidade, sugerindo que tomássemos uma cerveja antes da nossa próxima reunião no clube de tênis. Dirigimos pela cidade e paramos em um bar charmoso próximo ao clube. Ted pediu 2 cervejas e começou a falar comigo, dizendo que achava que Bill faria uma proposta, mas provavelmente por um valor inferior a $1 milhão. Ele conhecia a equipe jurídica de outra firma que representava Bill e sabia que eles eram bons. Com um advogado realista no comando, Ted ligaria para ele no dia seguinte, avisando que uma proposta baixa não seria boa para os negócios ou para a vida familiar de Bill. A proposta de Ted seria algo em torno de 3 milhões. Caso contrário, ele desistiria. Ele ainda me perguntou se, caso a oferta fosse rejeitada, poderia prejudicar Susan publicamente, pois não teria piedade dela. Ele faria o que fosse necessário para ganhar o caso, mesmo que isso significasse tornar a situação pública e desafiadora. Ele usaria todos os meios à sua disposição para ganhar, incluindo expor aspectos pessoais, como o casamento e a vida íntima de Susan. Perguntou se eu já tinha considerado essa possibilidade. Eu disse que sim, já havia pensado sobre isso, e que estava disposto a permitir que Ted tomasse as ações necessárias. Porém, sugeri que tentássemos primeiro a abordagem da proposta financeira, antes de partir para algo mais drástico. Ted concordou e disse que primeiro veríamos o que Bill teria a oferecer. Pelas sugestões, comentou ele, enquanto seguimos para sua casa, onde teríamos uma refeição caseira até o final da semana com Bill. Evans fez uma proposta de pouco menos de $7 milhões para manter Susan como sua funcionária. Jeff Davis, após cometer a tolice de entregar todas as suas fitas a Bill Evans e ficar sem argumentos, foi imediatamente demitido. Não havia muito que o infeliz Jeff pudesse fazer. Fui atrás dos 2 homens que estavam com minha esposa na noite em que a flagrei com Jeff. Eles eram 2 grandes clientes de Jeff. E por não quererem que o caso fosse exposto, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, cada um me ofereceu $1 milhão para que eu deixasse o caso de lado. Rory Hill, no entanto, se recusou a oferecer qualquer coisa e nos disse para processá-lo. Fizemos isso, e ele perdeu 3 milhões. Quando terminamos com ele ficou tão obcecado com as perguntas sobre quem estava envolvido no clube que acabou perdendo metade de seus membros e teve que desistir dos outros. Talvez ele pensasse que poderia sair ileso, mas o juiz não gostou nem um pouco das imagens dos vestiários privados, e muito menos da história de envolvimento com as esposas alheias. Dei a Susan uma casa e um carro, como ela queria, embora eu não tivesse obrigação de pagar pensão alimentícia. Sei que você deve estar se perguntando o motivo de eu ter dado isso a uma traidora, mas, apesar de tudo, foi ela quem me fez milionário com seu desrespeito. Eu quis agir com dignidade, mesmo que tenha sido tolo. Para mim parecia algo nobre. Enfim, só a vi 2 vezes no tribunal e a cada vez que eu dizia olá, ela chorava. Sempre me perguntei por que ela estava chorando agora e não antes de toda essa bagunça começar na minha vida. Apesar de toda a dor,
Acabei ganhando mais dinheiro do que jamais imaginei. E segui o conselho de Ted. Ainda dói. E até hoje carrego comigo todos os eventos daquele ano terrível. Quando os recordo, tudo vem à mente num piscar de olhos. E nem percebi que alguém estava falando comigo até acordar do meu pesadelo e ouvir o gerente do restaurante me perguntar se poderia ajudar. Não sabia quanto tempo fiquei parado, relembrando o passado. Balancei a cabeça para afastar os pensamentos e voltei ao restaurante. Desculpe, estava apenas pensando em um problema do passado, disse ao gerente, que me olhou com aquele olhar de quem vê um idoso um pouco perdido. Fui direto à mesa da minha ex-esposa. Acho que a surpresa foi a primeira reação, pois, quando estava casado com Susan, ela estava muito acima do... Ele tinha cabelos longos e barba, e eu permiti-me ser tolerante com a dor no meu joelho, que vinha de uma lesão antiga no beisebol, como me disse na época. Mas, com o tempo, acabei me acostumando com a minha vida, e minha esposa agora tinha os cabelos curtos. Estava mais magra devido à rotina de exercícios, malhando dia sim, dia não, e o meu joelho estava recuperado graças ao dinheiro que recebi da empresa de Jeff e Bill. Meus ternos eram caros, e eu sempre procurava estar bem quando estava fora de casa. Decidi ser o primeiro a falar. Você está ótima hoje. Quase me esqueci de como você fica bem, disse tentando fazê-la responder. Ainda sabia como mexer com ela, e fiz isso de propósito. Meu nome é Susan, Bob. Por que você não me chama pelo meu nome? Ela respondeu com raiva. Eu não tinha dito seu nome. Sabia quem o havia dito, mas achei apropriado. Foram 3 anos desde que você partiu meu coração. E sempre me referirei a você assim, disse a ela. Quando o cara ao lado dela começou a protestar e se levantou da cadeira, Susan o empurrou de volta e pediu que ele não fizesse escândalo. Ela chorou um pouco e a maquiagem ficou borrada. O namorado dela disse: vai retocar o pó, Susan, e arrume a sua linda cara. Eu cuido disso para você. Com essas palavras, ela se levantou, olhou nos meus olhos e eu a encarei de volta. Devo ter mostrado toda a dor que carregava dentro de mim nos últimos 3 anos, porque ela chorou ainda mais. Fiquei surpreso por ela ainda ter algum sentimento por mim, ou talvez ainda se sentisse culpada. Acho que foi uma mistura de ambos. Espero que você tenha ido embora quando eu voltar, ela me disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Só então reparei no grande anel de noivado no dedo dela, enquanto ela enxugava os olhos com a mão e entrava no banheiro feminino. Você deve ser Bob Thomas, o ex-marido da Susan? Ele me perguntou, com desgosto na voz. Sim, e você deve ser o novo sonho realizado, respondi. Vi a raiva surgir no rosto dele. Sou o diretor financeiro da Susan. E se fosse você, pararia de chamá-la assim? Ele tentou dizer bravamente, mas percebi que ele não queria realmente fazer uma cena. Fui direto ao ponto para falar com ele sozinho. Tenho 3 perguntas para você, e desaparecerei da vida dela para sempre, disse a ele. E isso causou uma expressão interrogativa em seu rosto. Já estive no seu lugar, e simplesmente não queria que mais ninguém sofresse o mesmo que eu. Acho que ela te contou que eu era um marido terrível, que a maltratava, negligenciava, ou que tinha casos por aí, perguntei. Vi que era exatamente isso, o que ela havia contado para ele. Bem, não estou aqui para defender minha reputação para você. Sinceramente, não acreditava que algo de bom viria disso. Mas queria saber primeiro se a Sui ainda realizava as festas na casa dela, às terças e quintas. Perguntei a ele. Sui ajuda a Sarah a vender decorações nas festas dela às segundas e quartas. Retruquei rapidamente, mostrando o quanto ele ainda se lembrava. Tudo bem, ela ainda faz aulas de tênis aos sábados? Perguntei apressado. Sui joga tênis aos domingos, ele respondeu. Rapaz, você tem uma memória ruim para alguém que foi casado com ela por tanto tempo. Ele disse triunfante. Tudo bem, última pergunta. Você já olhou na última gaveta da cômoda na sua sala de estar? Perguntei de forma rápida. Não, por que diabos eu faria isso? Ele respondeu com desdém. As 3 perguntas que fiz eram o motivo de não estarmos mais juntos. Ainda tinha todos os materiais do divórcio no meu escritório, incluindo e-mails legais da Sarah e várias horas de fitas de vídeo. Carreguei tudo isso comigo nos últimos 3 anos. Então pensei que você deveria ver, disse, tirando um papel muito antigo e dobrado da minha carteira. Isso é o que ela escreveu para Sarah quando perguntou como se livrar de mim antes que eu descobrisse que ela estava me traindo.
Eu não a conhecia de verdade até ler essa carta. E provavelmente ainda não conheço. Mas tudo está relacionado a você, disse, entregando-lhe o papel. Porém, eu conhecia bem a Sui e sabia que ela tinha uma rotina. Sempre fazia as mesmas coisas da mesma maneira. Às vezes, isso me enlouquecia. Também tinha a sensação de que, mesmo com um novo homem, ela ainda faria tudo do jeito dela. Ele parecia hesitante em pegar o papel, mas a curiosidade falou mais alto e ele estendeu a mão, abrindo o e-mail. Carreguei isso comigo nos últimos 3 anos e de vez em quando releio, tentando melhorar minha vida para que nenhuma mulher escrevesse algo assim sobre mim. De todas as fitas e lições que aprendi, essa foi a mais tocante e por isso ainda a carregava comigo. Esse era o mesmo e-mail que mencionei anteriormente na minha história. Peter leu a carta lentamente, colocou-a sobre a mesa, pegou uma caneta, escreveu algo rapidamente e, para minha surpresa, saiu do restaurante sem olhar para trás, sem me agradecer. Ele estava completamente sério. Me inclinei e olhei o que ele tinha escrito no antigo e-mail dela. Voltarei para casa em 1 minuto. Por favor, espere aqui e eu te ligarei em 15 minutos. Por algum motivo estranho, preciso olhar na última gaveta da cômoda da minha sala. Já volto, Peter. Eu sabia que ele tinha visto a verdade, mesmo que não tivesse dito nada. Algo dentro de mim dizia que eu estava certo sobre todos os 3 pontos. O e-mail foi a última gota, e eu acreditava que ele precisava ver isso por si mesmo. Deixei uma nota sobre a mesa antes de sair, pois não conseguia mais ficar naquele restaurante com ninguém naquela noite. Fui até o hall e liguei para o meu cliente, que me informou que estavam atrasados e que não se importariam em remarcar a reunião. Antes de sair, dei mais uma olhada na mesa. A Sui voltou para a mesa e procurou por Peter. Ela se sentou e olhou para o e-mail antigo e a nota que Peter havia deixado abaixo dele. Seu rosto ficou pálido como um fantasma ao reconhecer o e-mail e o que Peter havia escrito para ela. Na última vez em que vi minha esposa, ela estava chorando tão intensamente que todos no restaurante olhavam para ela. Eu realmente senti pena, mas, ao mesmo tempo, não me importei. Aquela foi a última vez que a vi. Ainda fico me perguntando se Peter encontrou algo na gaveta. O que você achou da história de hoje? Acha que o marido foi justo? Mesmo sendo um pouco ríspido em alguns momentos? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal. Obrigado por estar aqui e confira os vídeos a seguir.